Amém? Boa noite, a paz do Senhor, aqueles que estão chegando aí na transmissão, seja bem-vindo no nome de Jesus. Mais um domingo de adoração, de louvor ao nosso Deus, que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, verso 9. Como o pastor falou na última pregação, algo que Deus tem colocado no meu coração, nós temos sempre um lembrete na geladeira. Eu não sei quantas mulheres têm esse costume, mas eu tenho lá da minha geladeira 2 lembretes. E é algo que Deus colocou no meu coração para todos os dias eu estar colocando um versículo ali. E ele até citou semana passada um versículo que eu tinha colocado. E ontem a minha filha chegou lá e falou: mãe, o que é isso daqui? Aí eu falei: todo dia eu me alimento com o versículo da palavra. Porque nós nos alimentamos com tanta coisa que não devemos. Nós ouvimos tantas coisas ruins na televisão, tantas notícias ruins, abrimos às vezes o Facebook, tanta notícia que nos entristece, ou perda de amigo. Por que não colocar um versículo da palavra de Deus, aquele que nos alegra, que vai sustentar a nossa vida, que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer dar ânimo? E um dos versículos que o Senhor colocou ao meu coração essa semana foi esse, 1 Coríntios 2, 9, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou ao coração humano, são o que Deus preparou para todos aqueles que o amam. É uma promessa do Senhor para a sua vida. Nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para a sua vida. Que você possa crer. Eu não sei como você chegou aqui neste culto, eu não sei como você passou esses dias, tivemos aí longo, né, esse final de semana, feriado. Talvez você tenha chegado aqui abatido, talvez você tenha chegado aqui descansado, talvez você tenha chegado aqui mais cansado ainda. Mas o Deus que você serve, o Deus que você veio buscar nessa noite, o Deus que você veio adorar nessa noite, as coisas que Ele tem preparado para você é muito mais do que você pensa ou do que você se imagina. Por isso vamos nos colocar em pé. Vamos adorar esse Deus, vamos esquecer tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que você se sente abatido, crendo que o Senhor é aquele que está pelejando pela sua vida. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo culto desta noite, por este dia, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui, pelos meus irmãos que estão na live. Pai, como essa promessa do Senhor, Pai, queremos ter a certeza no nosso coração, Pai, que nem os nossos olhos ainda viram, nem que os nossos ouvidos ainda ouviram o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E nós cremos, Senhor, que é coisa muito grande, coisa, Senhor, que vai alegrar o nosso coração, alegrar a nossa casa, alegrar na nossa família, porque eu creio, Pai, que as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas é aquela que nos abençoa e abençoa ainda outros, Pai. Por isso, Deus, eu quero iniciar este culto, Deus, te aplaudindo, porque o Senhor é merecedor de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Aleluias! Aleluias. Graça e paz, igreja, amém? Amém? Vamos adorar ao Senhor com muita alegria no nome de Jesus? Amém? Eu vim preparado para isso, para adorar ao Senhor de todo o meu coração, entregando a Ele o meu melhor nesta noite no nome de Jesus. E eu convido você também a fazer o mesmo. Amém? Deixa eu só ajeitar o microfone aqui, irmão. Aleluias. Glória a Deus. Vamos declarar que o nosso Deus é grande, o nosso Deus, Ele está acima de todos, acima de todo nome. É o nome do nosso Deus.
Aleluias. Vamos exaltar e adorar a esse Deus maravilhoso no nome de Jesus. Convido você mais uma vez a dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Nas palmas. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, a cinza nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual. Declare: igual a Deus. Oh, Deus, tu és grande, mais elevado. Tu és a cura, é o nosso Deus, nosso Deus. Solte sua voz e declare: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. 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 Levante suas mãos e declare: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado. Oh, não há outro. Só tu és Deus, é o nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande. Declare Ele, igreja. Oh, mais elevado. Oh, não há outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, pode nos vencer. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Oh, aleluias! O Senhor é a nossa força, Ele é o nosso baluarte. Oh, é o
Deus, socorro bem presente em todos os momentos, aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, igreja? Oh, glória a Deus, e é bom louvar, e é bom exaltar esse Deus maravilhoso, esse Deus cuja mão não está encolhida e cujos ouvidos não estão tapados, e é bom demais louvar a esse Deus que nos amou de tal maneira que deu seu único filho, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, tendo vida e vida em abundância, no nome de Jesus, amém? Aleluia. Eu convido você a fechar os teus olhos. Oh, queremos mais de Ti, Senhor. Faça de nós um vaso novo, um odre novo, Senhor, nesta noite. Oh, vem nos purificar, nos limpar. Oh, eis-nos aqui, Senhor, de todo o nosso coração. Nos rendemos diante da Tua presença. Oh, vem sarar, vem transformar, vem libertar, Senhor. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de Deus para nossas vidas. Necessário é que Deus, com seu poder e sua unção, faça o sobrenatural sobre nossa mente e coração, restaurando tão profundamente e mudando. Deixa Deus fazer agora em tua vida. Deus vai derramar agora em tua vida vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de Deus, esse é o tempo de Deus para nossas vidas. Necessário é que Deus, com seu poder e sua unção, ora vem, Senhor, faça o sobrenatural sobre nossa mente e coração, restaurando tão profundamente e mudando. Deixa Deus fazer agora em tua vida. Creia,
Deus vai derramar agora em tua vida. Receba vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer agora em tua vida. Levante suas mãos e Deus vai derramar agora em tua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Receba vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Eu quero vinho novo, eu quero, Senhor, vinho novo. Derrama, Senhor, vinho novo, abundantemente em tua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundante em minha vida, minha vida. Vinho novo, Jesus, em odres novos, nossas vidas. Vinho novo, Jesus, em odres novos, nossas vidas. Vidas, ora vem, Senhor, vem derramar, vem restaurar, vem sarar a tua igreja. Vinho novo, Jesus, em odres novos, nossas vidas. Um vinho novo, Jesus, em odres novos, nossas vidas. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Aquele que vem a Ele jamais é lançado fora. Oh, aleluias. Queremos mais de Ti, Senhor. Oh, rasgamos o nosso coração diante de Ti, Senhor. Oh, leva-nos, conduze-nos no oculto e no profundo do Teu ser, Senhor. Purifica-nos, para que possamos, Senhor, contemplar a beleza da Tua santidade. Purifica-nos, porque queremos ver a Tua face, Senhor.
Eu me rasgo, declare, por inteiro, faço tudo, mas em novamente eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas em novamente eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, não temerei, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia. Oh, busca Ele, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, diz o nosso Deus. Oh, quebrante o seu coração, igreja. Oh, você está diante do Deus Criador que te formou. Oh, aleluias. Adore, 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 adore. Deixa o som de Deus te tocar, deixa o som de Deus fluir sobre a tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mais de ti, Senhor, e menos de nós. Convém que nós diminuamos para as nossas vontades, para o nosso ego, para o nosso eu. E que prevaleça a ti, que prevaleça a tua essência sobre a nossa vida. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Toca, 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 Senhor. Toca, toca, renova, transforma. Vem, visita a tua igreja, Senhor, nesta noite. Oh, aleluia, aleluia. Xanamana massuri, canta, lavassuri, anda, lavas. Olha, machiri, canta, lavas. Oh, aleluia. Reacende a chama do primeiro amor. Vai tocando, Senhor.
Queremos mais da tua presença, Espírito Santo. Queremos mais de ti, Senhor. Isso não é mais só um culto, Senhor, mas é uma busca, é uma necessidade, Pai, que a tua igreja tem de ter mais de ti, de receber mais da tua presença, do teu poder. Oh, aleluia, vem tocando. Visita a tua igreja nesta noite. Traz o teu renovo aqui neste lugar. Não nos permita sair da maneira a qual chegamos, Senhor. Vem com o teu renovo aqui. Oh, aleluias, aleluias. Oh, aleluias, aleluias. Oh, aleluia. O teu povo clama, o teu povo te adora, Senhor. Aleluias, vai tocando, Senhor. Vai recebendo o renovo do Senhor, meu irmão. Seja renovado pelo poder de Deus. Seja transformado pelo poder de Deus. Seja curado pelo poder de Deus nesta noite. Oh, se entregue, renda o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, diz o nosso Deus. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós, declara o nosso Senhor. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Aleluia, aleluia. Quantas vezes na correria do dia a dia a gente não tem esse tempo precioso de buscar o nosso Deus. Então é o teu momento com Ele, é o teu momento com Ele. Busque a Ele, fale com Ele, igreja. Ele está aqui neste lugar, aleluia. Oh, quebrando o teu coração, aleluia. Quebrando o teu coração na presença do Senhor, aleluia. Não há outro lugar, não há outro lugar senão na presença do Senhor, senão junto a Ele. Oh, aleluia, lugar de paz. Oh, é debaixo da potente mão do nosso Deus que estamos seguros, aleluias. Oh, te adoramos, Senhor. Oh, aleluia. Santo, Santo, como os anjos adoram. Diante dele 24 horas, vai declarando a ele: Santo, 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 Santo. Oh, aleluia. Santo, Santo, Santo.
a bela glória, a glória de Deus. Para terminar, Santo, Santo. Imagine naquele grande dia diante dele, juntamente com os anjos, declarando a ele, aleluia, ser entronizado neste lugar, Senhor. Aleluia, tu és muito bem-vindo aqui, Jesus. Aleluia, toda honra, toda glória, toda exaltação seja dados a ti, Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Eu convido você a sentar-se. Vamos continuar adorando ao Senhor através dos nossos dízimos, as nossas ofertas, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que maravilhoso é louvar a nosso Deus, né? Vamos segurar nas nossas mãos nossos dízimos, nossas ofertas. Quero orar por você. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dessa igreja, Pai, por cada dizimista, por cada ofertante. Pai, muito obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui, Senhor, o Senhor tem capacitado os teus filhos. Deus, até aqui teus filhos têm sido fiel, Senhor, a esta igreja, Pai. Deus, nós temos conseguido, Senhor, honrar, Senhor, as nossas contas. Que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando e abençoando, Senhor, a cada um. Abençoando, Senhor, da mesma forma, aquele que tem, aquele que não tem nesta noite. Pai, abre portas de emprego, Pai. Muito obrigado, Jesus, pelas respostas de orações que temos tido, Senhor, com portas de emprego abertas, irmãos que têm passado em concurso, Senhor. Deus, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem sido fiel aqui neste lugar. Continue, Senhor, nos honrando, continue, Senhor, nos fortalecendo, nos capacitando, Senhor, para o trabalho do dia a dia, fortalecendo os teus filhos. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, igreja, vamos adorar ao Senhor. Essa música não dá para ficar sentado, não. Vamos colocar de pé. Aleluia. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, quero te ouvir. Toca-me, quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de
divertir, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti. De pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. Foi para lembrar do pastor? Essa foi para lembrar do pastor. Eu sei que ele está na live. Ele devia estar pulando lá na cadeira do serviço, ou no refeitório, mas ele está lá, tenho certeza. Você que está na live, chegou agora, seja bem-vindo no nome de Jesus. É um prazer ter aí você conosco. Criança, o Bernardo está dormindo, se ele acordar, né? Depois ele sai para a classinha. Ele está cansado, né? Aproveitou bastante pelo aniversário ontem. Já vamos aproveitar que ele está aqui, né? Traz ele para nós orarmos. Será que ele acorda? Mas pelo menos nós oramos. Bernardo fez aniversário esses dias, né? Então vamos estar orando já, fugir um pouquinho do protocolo pela vida dele. Igreja, estenda suas mãos pela vida do Bernardo. Deus, eu quero te agradecer por mais um ano de vida, Senhor, que essa criança completou, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, venha abençoar seus pais, Pai. Que ele venha crescer no nome de Jesus, na graça e no conhecimento do Senhor. Nós como igreja, Senhor, nós abençoamos a vida do Bernardo. Que o Senhor venha guardar a sua infância, a sua adolescência, sua juventude. E que ele venha ser um grande homem de Deus, Pai. É o que nós profetizamos, Senhor, na vida do Bernardo, no nome de Jesus, amém. Gostaria de estar chamando agora o nosso irmão Marcelo, ele vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estão todos bem? A semana foi proveitosa? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela confiança e de estar aqui também com os meus irmãos aqui para glorificar aquele que é digno de toda a glória, louvor e majestade. Louvado seja o nome do Senhor. Queria pedir aos irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo, escreveu para a igreja de Filipos. Aleluias. Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 11. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que estiver me assistindo pela live, uma boa noite também. E quem tiver o celular, o smartphone, o iPhone, a Bíblia, acompanhe comigo essa leitura, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando da mesma forma de homem, humilhou-se a si mesmo, mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo qual também Deus os exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não feche sua Bíblia, não feche a tela do seu celular. Oremos mais uma vez, por gentileza, para que Deus possa direcionar toda a mensagem que será dirigida aos nossos corações. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelos meus irmãos aqui presentes, aqueles que estão assistindo e irão assistir na live, Senhor. Este culto, Senhor, esta mensagem, é o Senhor que é a primazia e todo o poder, toda a glória é para Ti, Senhor. O Senhor é o foco e a principal pessoa que tem que ser adorada, Senhor. Fala a cada coração, a cada mente, repreendendo tudo aquilo que não Te convém, toda a força maligna, tudo aquilo que há de atrapalhar, Senhor, da compreensão dos meus irmãos, seja na live ou presente aqui neste lugar, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço. Amém e graças a Deus. O tema da mensagem de hoje, irmãos, é a alegria no sofrimento. A alegria no sofrimento. Eu gostaria de pedir para os irmãos que a gente vá lá em Atos rapidamente, que eu quero dar um panorama histórico rápido. Por que eu dei esse tema e por que o Senhor me colocou esta mensagem? Entendeu? Atos capítulo 16, verso 9. Essa carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. E existe muita riqueza de detalhes nessa carta, irmãos. Mas que a gente possa entender um pouco melhor a compreensão desse livro, vamos lá para Atos capítulo 16, verso 9 comigo. Diz assim a palavra de Deus: E Paulo teve de noite uma visão que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda-nos. A gente já ouviu bastante e a gente entende que o apóstolo Paulo, ele foi o maior missionário da sua época. Um missionário que teve 3 viagens, e nas 3 viagens ele foi para muitos lugares, pregando o evangelho de Jesus Cristo. A gente vai se deparar agora com a segunda viagem de Paulo, a qual ele tem esta visão de um homem chamando ele para sair do local onde ele se encontra e ir para a Europa. E o verso 10 até o verso de número 28, 3 pessoas são impactadas para poder ter uma mudança de vida, uma dedicação maior a Deus. E a região onde essas 3 pessoas são impactadas é o local, é uma cidade chamada Filipos. A primeira pessoa que Paulo evangeliza, que de classes sociais, é a Lídia. Ela é vendedora de púrpura. Se você acompanhar comigo no verso 14, ela é uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que serviu a Deus e ouviu a mensagem de Paulo. E o Senhor lhe abriu o coração para que ele estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois disso ela foi batizada, e ele, a sua casa, rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Paulo não queria ficar na casa de Lídia, mas ele permaneceu na casa de Lídia, da cidade de Filipos, a qual o evangelho estava sendo colocado em um local muito estratégico. Por que estratégico? Porque a cidade de Filipos é uma colônia romana. Ela é a primeira cidade
ela é a primeira cidade que é uma colônia romana da Macedônia, da Grécia Antiga. Muita gente ia para essa cidade e saía dessa cidade. Era um meio de transporte para mercadorias e também para outras coisas também. Então, quando Paulo vai viajando, ele não pense os irmãos que cada viagem que ele faz é aleatória. Cada ponto que ele vai evangelizando são pontos estratégicos para a expansão do evangelho. Entendeu? São pontos que Deus dá a oportunidade de ele fincar a espada do evangelho e dali terá facilidade de ganhar outras cidades, outros povos, outras cidades. E aqui estamos em Filipos. Paulo ele atinge a primeira pessoa na sua segunda viagem missionária, que é Lídia. A segunda pessoa é a jovem escrava, que tem o espírito de adivinhação. A vendedora de púrpura, ela é de uma classe alta, porque a púrpura naquela época ela dava um recurso muito bom financeiramente. A segunda pessoa é a jovem escrava, que tinha o quê? Ela constantemente dava lucro aos seus senhores. Já ela é de uma classe social baixa. E ela adivinhava muitas coisas para os seus senhores, até que ela se encontra com Paulo. E no verso 18, diz aqui, e fez isto ela por muitos dias, o quê? Falando que aí está o homem de Deus, servo do Deus Altíssimo, verso 17. Paulo, ele escuta a primeira vez, escuta a segunda, e ele entende que para ela a mudança iria acontecer. E que mudança é essa? É o quê? Paulo diz para ela: perturbado o seu coração, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. A gente entende que o Evangelho não é somente palavras, mas é poder. E o que estava acontecendo em Filipos, de uma cidade tão decadente, tão deplorável, a ponto de usar uma pessoa que adivinhava para dar lucro, Cristo estava entrando nessa cidade e estava transformando algumas vidas. E com o efeito disso, muita gente não gostou. E ele é preso. E a terceira pessoa alcançada pelo Evangelho é o carcereiro. Acredito que muitos dos irmãos conheçam, que Paulo e Silas são presos. E eles estão alegres. E isso me chama muita atenção, porque quem é preso, humanamente falando, não fica alegre, irmãos. Ninguém em sã consciência preso, seja hoje ou seja naquela época, fica preso por estar alegre. Mas Paulo e Silas, eles tinham compreensão do que estava ocorrendo na vida deles. E eles tinham o Espírito Santo de Deus guiando eles para quê? Para que a alegria de Cristo fosse maior do que a situação que eles estavam passando. E precisava mais uma pessoa ser atingida pelo Evangelho para que essa cidade recebesse uma transformação por completo. Já estamos chegando, já irei para Filipenses para que os irmãos possam entender a mensagem e decorrer aquilo que Deus quer falar. O que acontece com o carcereiro? A gente vê aqui, do verso 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo abriu todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Por quê? Porque se ao raiar do dia os soldados fossem ao cárcere e todos os presos tivessem fugido, ele seria punido. Então ele ficou no estado de tanta agonia, de tão desespero, que ele preferiu tirar a própria vida. Mas é aí que Deus entra em cena. E o que acontece? Paulo, ele clama com alta voz no verso 28, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas,
tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu faça me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa. Tomando consigo na mesma hora da noite, lavou os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Amém, irmãos? Agora vamos para Filipenses. Paulo, ele institui o evangelho em Filipos. Só que essa carta foi escrita porque Paulo ele deixava líderes em cada igreja. Quando Paulo escreve essa carta, ele está preso em Roma. Ele está numa espécie de prisão domiciliar. E ele ficou durante 2 anos pregando o evangelho antes de estar preso. Quem é que ele deixa como líder nesta igreja? Epafrodito. E Epafrodito, ele dá alguns relatórios para Paulo das seguintes questões. Primeiro, que estava tendo alguns problemas de partidarismo na igreja. Segundo, a igreja de Filipos estava ciente que Paulo estava preso, e eles estavam extremamente preocupados. Por quê? Porque Paulo é o pai espiritual deles. Epafrodito é apenas o líder que vai organizar a igreja e dirigir a igreja, mas Paulo é o fundador. E quando a igreja de Filipos sabe que seu pai, que fundou, está preso, eles estão bem desanimados. Paulo vai reanimar a igreja e vai colocar algumas ordens na igreja. Se instalaram nesta igreja alguns falsos mestres também. Então a gente vai vendo que essa igreja ela está sofrendo algumas coisas, mas ela é diferente das outras cartas, irmãos. Por que eu digo isso? Porque Paulo ele está preso e ele incentiva e ele fala muitas coisas boas desta igreja. Esta carta é a chamada carta da alegria. Por que carta da alegria? Porque ela é a única carta que Paulo menciona a alegria mais de 10 vezes. O quão essa igreja está disposta a fazer a obra de Deus. Ela não tinha problema portas para fora. Portas para fora, ela era a melhor igreja em questão de dar e receber. Ela auxiliava, ela foi a única igreja que auxiliou Paulo no quesito de financeiro. Então Paulo entende que essa igreja é uma igreja forte, é uma igreja boa, é uma igreja que sempre está disposta a auxiliar ao próximo. Portas para fora, uma bênção. Portas para dentro, aí as coisas mudam. E aqui chegamos no capítulo 2, do verso 1, irmãos. Tudo bem com os irmãos? Amém? Paulo inicia dizendo que ele precisa reanimar os irmãos. E qual a maneira que ele reanima os irmãos? Ele manda para os irmãos se alegrarem. Ele fala que, no capítulo 1, ele expressa sua alegria à igreja. O capítulo 2, ele apela a vida em Cristo, para retomar a vida em Cristo. Capítulo 3, ele dá aviso sobre os falsos mestres. Capítulo 4, ele fala sobre a santidade e a harmonia e dá os seus agradecimentos. O capítulo 2, verso 1, irmãos, já que o problema é portas para dentro, a igreja tinha uma dificuldade quanto à unidade. Quando não se tem alegria entre os irmãos, no quesito da igreja de Filipenses, as coisas mudam. E quando as coisas mudam, cada um toma o seu rumo. E Paulo precisa entender que, verso 1, capítulo 2, portanto, se há algum conforto em Cristo, como assim algum conforto em Cristo? Cristo é suficiente em depositar em nós a alegria plena. E isso vai gerando de mim para com o irmão Washington, do irmão Washington confortando o irmão
Pedrão, nosso irmão Pedro, e assim vai sucessivamente. Esse conforto não dá para ser feito eu sem Deus. Então o que Paulo está fazendo? Ele está ajustando a unidade juntamente com a essência, que é o que? A alegria. A igreja está em grande sofrimento, irmãos. E quando se fala de sofrimento, pela Bíblia Sagrada, quem é o personagem que os irmãos lembram quando se fala de sofrimento? Jó. A gente precisa entender que, com essa mensagem que vai ser falada, irmãos, o sofrimento que Deus põe sobre os cristãos, que Paulo sofreu bastante, tem propósitos. Não é ao léu, não é aleatório. Paulo está preso em Roma, irmãos. E Paulo tinha todo motivo de criticar a Deus, de deixar Deus, de parar com a sua missão, mas o que ele entende? Ele entende que tem uma responsabilidade. Responsabilidade com os irmãos, não em primeira instância, mas com a palavra de Deus, com aquele que mudou a sua vida. E tinha pessoas que precisavam de auxílio dele. Então, se há algum conforto, se há alguma consolação de amor, quem é o vínculo de amor pleno? Cristo Jesus. Terceiro, o mesmo ânimo. Quem é que pode animar a nossa vida, irmãos? Quem é que poderia animar a igreja de Filipos? Só Jesus Cristo, irmãos. Mas como é que isso se dá? Eu consigo sozinho me autoanimar? Não. Eu preciso de irmãos, eu preciso de uma comunidade, eu preciso de pessoas. É interessante porque quando Deus cria o ser humano, Deus cria o ser humano para se relacionar. Deus não criou o ser humano para ficar sozinho, sem comunicação, se excluindo da sociedade ali no seu cantinho, não. Deus criou os seres humanos para o quê? Para ter diálogo, para conversar. Entendeu? E se algo entranháveis afetos e compaixões, ou seja, ter o mesmo sentimento para com o próximo. E como é que ele fala isso? Completai o meu gozo. Gozo, substituindo aqui, é alegria. Completai a minha alegria. O que Paulo está dizendo o quê? Eu estou alegre em estar aqui, irmãos, em Roma. Eu estou preso, mas estou alegre. Estejais também vós comigo também na mesma alegria? E eu vou dizer aos irmãos, se a gente não ter Deus, a gente não entende o que Paulo está dizendo. Como assim? Ele está alegre, preso, e ainda pede para os irmãos estarem presos junto com ele? Não tem lógica. Mas Paulo, ele explica uma coisa muito, muito importante e clara. Quando Paulo está preso em prisão domiciliar em Roma, Deus colocou ali ele com qual propósito? Ele está preso, irmãos, pela guarda pretoriana, que são os soldados mais preparados de Roma para estarem observando, estarem de olho em Paulo, se ele dá alguma fuga da sua prisão. Mas Deus revela para ele que, você tem soldados ao seu redor. Prega para eles. Por que eu digo isso? Paulo usou o evangelho para pregar até para a guarda pretoriana, irmãos. E por que eu digo isso? Quando a gente olhar o final do capítulo 4 de Filipenses, ele saúda até os da casa de César. E não são a igreja que está em Roma. Ele está falando dos guardas que foram alcançados pelo evangelho. Ou seja, o propósito de Deus para que Paulo fosse para Roma preso era para pregar até para a alta elite que estava perseguindo ele. E ele está alegre, mesmo em pleno sofrimento, distante da família, distante da igreja, distante dos irmãos. Até meia-noite está bom, né? Vamos lá, irmãos. Completai o meu gozo, para que sintais, irmãos, o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ou seja, esse amor, esta alegria de Deus, de Cristo, ela tem que ser mútua.
Paulo para com os filipenses e Filipenses para com Paulo. Na prática hoje, eu alegre com todos e vocês todos alegres comigo. Amém? Juntamente com o pastor também que está na live também assistindo. Então tem que ser uma coisa mútua. Já no verso 3, Paulo vai resolver esse problema de partidarismo. Não façais, irmãos, por contenda. Que contenda que estava acontecendo, irmãos? Se os irmãos forem para o capítulo 4, verso 2, tem duas personagens. Vamos lá comigo rapidinho, irmãos. Capítulo 4 de Filipenses, verso 2. Tem duas personagens aqui que está tendo uma certa rixa, irmãos, nesta igreja. Se chama Síndique e Efódia. São duas mulheres, são duas cooperadoras de Paulo, que foram excelentes pessoas com o ministério de Paulo pessoalmente. Mas elas estão com problemas de lidarem com algumas questões. E Paulo diz o começo do texto que rogo a Efódia e rogo a Síndique que sintais o mesmo em quem? No Senhor. Essa palavra rogo, irmãos, ela tem uma conotação muito, muito interessante. Porque rogar é de dentro, irmãos. Ele não está pedindo, ele está clamando para que esta solução entre as duas seja resolvida. E que a alegria de Deus venha ser estabelecida e o reino de Deus avance. Então Paulo atinge a contenda, primeiro, que tem essa rivalidade, e segundo, a vanglória. Tinha pessoas que pregavam o evangelho e se vangloriavam. O que é vangloriar? É ter glória para si. É pregar o evangelho e Deus fazer algo sobre a vida e ela achar que ela tem algum poder sobre isso que ela fez, sabendo que o poder, a majestade, o domínio é de Deus. Então, quando Paulo vai orientando os filipenses que não tem que ter vanglória, não façais por vanglória, não façais por contenda, é o quê? É que Cristo é a essência, Ele é o pilar da nossa fé e da nossa vida. E é em alegria que a gente tem que ter isso. Mas, já que não é por vanglória nem por contenda, por humildade. Humildade é a base geral, irmão, de uma unidade. Não tem como uma família, uma igreja, uma comunidade, uns irmãos, seja em qualquer local, ter humildade sem unidade. Não tem como. Por quê? Eu sendo humilde para com o irmão Pedro, é o quê? É eu entendendo que eu sou menor que ele, e ele comigo. Então a gente tem uma relação de unidade, tudo em comum. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Verso 4: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Paulo vai começar a dizer aqui, irmãos, ele vai dizer sobre ele como referência, e a igreja sabia quem era Paulo, a cidade conhecia Paulo, mas ele vai mais além, ele vai usar alguém que é acima dele, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o autor da alegria, e a alegria que Jesus dá, ela é acima, a tal ponto que seja qual for o sofrimento que os irmãos estejam passando, ela ainda é maior. E essa alegria não é uma alegria circunstancial. Você não precisa ter algo para ser alegre, você não precisa obter algo para ser alegre. Você é alegre porque Deus transformou a sua vida e te deu algumas recompensas, e a maior recompensa é o galardão, é o reino dos céus. E ele usando como referência verso 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Paulo vai
narrar quem é Cristo, o que Cristo tinha e o que Cristo deixou. É o que? O se esvaziar. Ele estava, antes de tudo, ele estava na onde? Na sua glória, no céu. E ele faz o que? Ele deixa o seu trono e desce. Mas não para por aí. Verso 7: mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, ele despiu da sua glória e tomou forma de servo. E não para por aí, fazendo semelhante a homens. Verso 8: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Irmãos, eu vou ser bem franco com os irmãos aqui. Se diante do relato de Jesus Cristo a gente não se alegrar, irmãos, nada mais nos deixa alegre. O vazio que o ser humano tem, só Jesus pode preencher. E se o que Cristo fez, estando lá de cima, desceu, ser servo, ser homem e morrer, e morte de cruz. A Bíblia vai falar que a morte de cruz era a pior morte que um ser humano podia ter. Por quê? Porque morte de cruz seria maldito todo aquele que está crucificado. Então, ou seja, Cristo se fez maldição. Por quem? Por nós. Para nos dar o quê? Alegria. Alegria na onde? Em qualquer situação. E também no sofrimento que a gente tem. Seja sofrimento familiar, seja sofrimento conjugal, seja sofrimento particular, psicológico. A alegria de Cristo é tão plena que consegue vencer essas barreiras. Por quê? Porque eu vi um Deus que se fez carne, que desceu, foi servo, foi homem e morreu, e morte de cruz. E nos dá essa recompensa. Que recompensa é essa? Que Deus dá a Ele, e a gente recebe essa oportunidade, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Verso 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e até debaixo da terra. Jesus, irmãos, foi o divisor da história, irmãos. Muitas pessoas morreram, filósofos, homens grandiosos antes de Cristo e depois de Cristo, mas ninguém conseguiu dividir a história, irmãos, antes de Cristo e depois de Cristo. A gente precisa entender que a alegria plena esteve com Jó quando sofreu, esteve com Daniel na cova dos leões, esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego, esteve com os profetas que foram cerrados ao meio como Isaías, esteve com Estevão quando morreu apedrejado, esteve com Paulo na prisão em Roma, sem poder sair de lá, mas ele envia cartas de quê? De alegria, para recompor o vigor, o ânimo, a disposição e ir para a guerra, irmãos, porque é isso que a gente está, numa guerra. Verso 11: e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse verso 11, Paulo vai declarar a exaltação de Cristo é absoluta, irmãos. Cristo não foi exaltado pela metade ou um terço, ou Deus governa metade, Jesus governa metade. Jesus Cristo foi a autoridade que está sobre Cristo é absoluta, e é sobre todos, e é sobre tudo. Tudo a tal ponto, irmãos, que o nosso sistema solar, a Terra, ela não se move do seu eixo, irmãos. Por quê? Porque se movesse, nós seríamos mortos, ou congelados, ou queimados.
Imagine nós aqui hoje, irmãos. Estamos aqui por quê? Porque Cristo nos deu essa oportunidade. O fôlego que nós respiramos é Deus, é Jesus que te deu essa oportunidade, irmãos. A gente precisa se alegrar mais vezes, irmãos. E essa alegria não pode ser circunstancial, mas precisa ser em Cristo, porque Cristo fez muita coisa e ainda fará. Por quê? Porque Ele é bom. Sua autoridade é universal. Algumas aplicações práticas, irmãos. Estou finalizando. O sofrimento, irmãos, está sobre a raça humana após a queda do homem. Todo ser humano sofre, mas há uma diferença: aos que sofrem com Deus, aos que sofrem sem Deus. As pessoas que não têm Deus, elas não têm solução. Elas tentam resolver seus sofrimentos de várias formas, mas se Cristo não entrar na vida delas, infelizmente não há jeito, irmãos. E nós temos o Senhor. A segunda verdade prática é que a alegria no Senhor é a marca do cristão. Por que eu digo que é a marca do cristão? Porque pelos nossos atos, as pessoas de fora conseguem ver e observar que seja qual for o sofrimento que a gente passe, a gente ainda continua crendo que Deus está com a gente, e exala sobre eles uma alegria, uma disposição, uma fé inabalável. Nossa, não, de Deus em nós. É sempre de Deus em nós, irmãos, porque nós mesmos. Então, irmãos, fico com essa mensagem. A alegria que Paulo teve passou para os filipenses, e o Evangelho é alegria para nossas vidas, e também no sofrimento, no momento de angústia, momento de desespero, momento de aflição, momento com que ninguém está te vendo, mas você está triste, está abatido, está sem esperança. Paulo entendia o que os filipenses estavam passando. Jesus entendeu o que os seus discípulos passaram quando passou a última Páscoa. E ele fala que vai ao Pai, ele vai morrer, ele vai padecer. E Pedro ousa dizer que não, você não pode morrer. Mas era necessário, irmãos. O sofrimento faz parte do ser humano, mas nós temos a oportunidade de ter Cristo em nossas vidas e exalar esta mesma alegria para com o próximo. Amém, irmãos? Curve suas cabeças, irmãos. Gostaria de fazer uma oração rapidamente. E se caso você não teve essa oportunidade de falar com Deus hoje, está cansado, está triste, está aflito, 3 minutinhos, irmãos, de oração. Eu sei que é pouco, mas é o momento que você tem agora. Fale com Ele, e eu estarei orando pela minha vida e a dos irmãos. Você que está na live e está passando por vários sofrimentos, seja ele qual for, Cristo sabe o que você está passando, mas Cristo também tem a oportunidade de te dar alegria. Senhor Jesus, eu oro a Ti nesse momento. Senhor, eu oro, Pai, por esta igreja, pela minha vida, por todos que estão aqui presentes, que estão na live, Senhor. Pastor Daniel, que está no seu trabalho, os irmãos que não estão presentes aqui também, Pai. Aqueles que irão assistir pela live, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece a cada coração aqui presente, Senhor. O Senhor sabe como cada um se encontra, Pai. Senhor, derrama a Tua alegria, Pai, a alegria da salvação, a alegria, Senhor, que foi roubada pela tristeza, tristezas por circunstâncias, tristeza pelo pecado, tristezas por situações familiares, conjugais, seja na faculdade, no emprego, na família, na rua, Senhor. Traga alegria, deposita, Senhor, a alegria Sua, Pai, que é plena, que é perfeita, que é de graça, Pai, aos meus irmãos, Senhor.
Oh Pai, obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos por todas as coisas. Nós louvamos a Ti, Senhor, porque o sofrimento também vem da Tua parte, Senhor, também, como exemplo de Jó, como exemplo de tantos homens de Deus e mulheres também que sofreram. Elas não reclamaram, não murmuraram, Senhor, mas entenderam que isso gera maturidade, isso gera mais aproximação contigo, Pai. O sofrimento tem propósito, Senhor, e ainda que a gente não compreenda, a gente precisa chegar mais a Deus e louvar o Seu santo nome, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. E fortalece meus irmãos, fortalece, porque só o Senhor pode fazer isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Vamos aos nossos avisos. Terça-feira é dia de célula. Nós estamos fazendo células de adultos na casa da Kátia e na casa do nosso irmão Paulo, às 20 horas. E de adolescentes. Então, quem tiver interesse aí de estar participando, presencial na casa da nossa irmã Kátia, de jovens, nós temos online, nós estamos fazendo online, então, no grupo de jovens, no grupo da igreja, está lá a sala para podermos entrar. Participe. Quarta-feira, como de costume, nosso culto de oração. Quinta-feira, estamos aí na campanha Quebrantamento nos leva à conquista. E domingo, às 18h30, culto de adoração. Domingo que vem é o primeiro domingo do mês? Então, é domingo de ceia. Olha, estava pensando, eu falei, será que domingo que vem é primeiro domingo já? Se for o primeiro domingo, domingo que vem é domingo de ceia. Tá, irmãos? Então, domingo que vem nós teremos ceia do Senhor e esse mês nós vamos seguir o calendário devido ao horário do pastor no segundo culto de missões. Dia 14 de maio temos aí um multirão, tá? Por que nós já estamos avisando? Precisamos de ajuda e se você não puder ajudar, fica-se à vontade, nós ficamos aqui o dia inteiro e às vezes nós ficamos sem comer. Então não esqueça dos irmãos, do pastor, da pastora. Então se você puder trazer um almoço, um lanche, um cafezinho. Normalmente nós começamos às 9 da manhã, saímos daqui às vezes às 18 horas, né, Kátia? E às vezes sem comer o dia inteiro. Então, às vezes também a gente para fazer o almoço, mas atrapalha. Então, se você não puder, não esqueça. Sempre vai estar aqui, será bem-vindo um lanchinho, um pãozinho. Nós não somos exigentes não, né, Pedro? Então, dia 14 de maio, às 9 horas, multirão. Se você puder dar seu nome, ajudar, né? É um sábado, vamos começar às 9 da manhã. É folga do pastor, por isso nós estamos marcando nesse dia também. E dia 22 de maio, no domingo, reunião de liderança. Se você é líder, traga a sua agenda. Para quem é essa reunião? Líderes de departamentos, diáconos, tá? Tesoureiros, tá? Intercessores, tá bom? Então, não esqueça aí dessa reunião. A gente só vê a pessoa olhando de ladinho assim. Então, é com você que eu conto, tá? Já marque na sua agenda. Dia 22 de maio, às 9 horas da manhã. Retiro de mulheres. Não há mais vagas. Só com lista de... Agora, fazendo reserva, tá? Então, com desistência, se você tiver interesse, me dá seu nome. Eu vou estar colocando na lista de espera lá. Então, não tem mais vaga. De jovens e adolescentes, aí falem com a Jéssica, tá? Eles já estão se movimentando para poderem estar se preparando e não ficar tão pesado. E de casais em dezembro.
faça seu cadastro, procurem a Carla, quem não tiver cadastro ainda, atualize seu telefone. Projeto de aula de violão, acredito que o pastor entre em contato pelo WhatsApp com os alunos dele. Essa semana ele já está no horário que consegue dar as aulas. E acompanhe os nossos cultos pelas redes sociais. Desafio, leia a Bíblia e cuide da sua saúde. Passe álcool gel, pense no seu próximo. Amém? Vamos se colocar de pé. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Marcelo, que trouxe essa palavra sobre alegria. Eu não sei como vocês chegaram aqui nesta noite, mas eu creio que tudo foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra que o Senhor me deu para abrir este culto, o verso que Ele deu, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para você. E complementando com a mensagem do irmão, que você não perca a alegria. Problema todos têm, todos nós passamos por situações, todos nós em algum momento da nossa vida vai chegar o dia mal, mas como meu irmão falou, com Jesus tudo fica mais leve. Com Jesus o fardo fica mais suave. E que você não possa perder a sua fé, que acima de tudo guarde a sua fé, no nome de Jesus. Amém? Deus, eu quero te louvar, Senhor, por esta palavra abençoada, Senhor, por este culto, pelos louvores que cantamos a Ti, pela Tua presença neste lugar, Espírito Santo, que possamos sentir, Senhor, que eu creio, Pai, que essa noite foi noite de cura, foi noite de libertação, foi noite que quebrou, Senhor, amarras no nosso coração, amarras nas nossas almas, Senhor, coisas que nos entristecem, Senhor, que possamos deixar para trás, Pai, e que possamos, Senhor, que a alegria do Senhor seja a nossa força, Pai, que o Senhor possa dar para a Tua igreja uma noite abençoada, uma semana abençoada, Pai, uma semana de resposta, uma semana de cura, Pai, uma semana de renovo, Pai, porque nós sabemos que só o Senhor é Deus, Pai, e só o Senhor pode fazer coisas que nós nem imaginamos, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares. Livra, Senhor, de todo mal, Pai. É o que te pedimos, no nome de Jesus. E que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um deste lugar, Senhor. Seja sobre a vida de cada um, Senhor, que vai assistir ou que está assistindo essa live, Pai. Que as Tuas bênçãos o alcance no nome de Jesus. Por isso, Senhor, te louvamos por cada vida aqui representada, por cada família aqui representada. Deus, muito obrigada pela presença, Senhor, do esposo da nossa irmã Cláudia, Pai. Que o Senhor o abençoe, Pai, no nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Abençoa a Tua igreja. Dá uma semana abençoada a cada um de nós. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.